Hoje nós vamos falar nessa aula sobre a integração, como vocês sabem, da metacognição e o conhecimento narrativo e que possibilidades traz a aplicação desses dois campos da ciência do conhecimento, da aprendizagem, que é a metacognição, com o conhecimento narrativo, como é que isso se aplica no nosso dia a dia para o desenvolvimento pessoal e profissional. Está aí uma tarefa bastante interessante para aqueles que se dedicam à área de recursos humanos. Eu, como estou trabalhando direto com mentorias profissionais, nós podemos trabalhar a concretização da metacognição, que é a reflexão sobre os processos de aprendizagem mais eficazes para o nosso modo de ser, para a nossa atividade profissional, ou ad hoc para aquelas circunstâncias que estão acontecendo devido às mudanças na nossa atividade profissional. E o conhecimento narrativo, sobretudo, aparece cada vez mais. A importância é o conhecimento retirado através da experiência, de estudos de caso. Então, quais são essas quatro áreas que têm uma ligação muito grande para o desenvolvimento profissional e também o desenvolvimento pessoal? Para quem tiver interesse num e-book, em PDF que eu tenho sobre a integração entre metacognição e o conhecimento narrativo como ferramentas práticas para o desenvolvimento pessoal e profissional, depois coloquem aí na caixa de mensagem o e-mail e me digam, as primeiras 10 pessoas eu passo esse e-book que pode ser muito interessante para vocês. Esses campos são, primeiro, a aprendizagem e a aquisição de habilidades para a questão do desenvolvimento profissional. Um segundo campo, que pode se aplicar à meta-aprendizagem e também o conhecimento narrativo, a resolução de problemas e tomada de decisão. A terceira vem a ser a identidade profissional e autoconhecimento. Depois eu já detalho isso. Fique até o final que eu vou dar umas dicas para esses 4 campos. E o quarto lugar, só estou destacando esses 4 itens, o relacionamento interpessoal e liderança. Bom, então nós vamos poder agora dar um olhar um pouco à aprendizagem e aquisição de habilidades. O profissional, que podemos chamar metacognitivo, uma pessoa que reflete sobre a sua ação de conhecer e, porque reflete na ação, aplica-se melhor numa melhoria continuada em termos dos seus processos de aquisição de conhecimento, de transmissão do conhecimento, na capacitação também de pessoas. Então, um profissional cognitivo, ao se deparar com uma nova ferramenta, um novo processo, por exemplo, de trabalho, sobre o qual ele já sabe, qual é a melhor forma de aprender se realmente está captando, assimilando de fato o conteúdo daquele processo, daquela dinâmica, nova abordagem de administração ou um novo projeto que exige novos processos. Saber, compreender e ver para que serve, como serve, para onde serve, que melhoras podem ter. Então, o profissional reflexivo, metacognitivo, ele ou ela, monitoram a aprendizagem, identificam as dificuldades e ajusta as estratégias, e esse é o ponto importante, tornando o aprendizado muito mais eficiente porque se transforma num profissional que reflete na ação. Como um dos autores principais que eu utilizo é o Donald Schoen, que tem um livro chamado Profissional Reflexivo. Então, já o conhecimento narrativo, como é que pode favorecer também essa questão da aprendizagem e aquisição de habilidades? O conhecimento narrativo, nós sabemos que é o conhecimento através da experiência, o conhecimento através de histórias, do storytelling. Toda vez que nós procuramos ver de uma experiência, de um caso, de uma situação, ou do que ocorreu dentro da empresa nos últimos anos,
em vez de apenas consultar manuais sobre o que está ocorrendo, o profissional que tem esse conhecimento narrativo, elabora o conhecimento narrativo, busca histórias reais e de aplicação para tirar daí possíveis acertos, melhoras e também quais foram os erros e o que pode melhorar. Isso permite, e aqui está o ponto importante para todos nós, permite entender o uso prático, então vejam aí a importância disso, cada um de vocês, o uso prático das ferramentas e aplicar esse conhecimento com maior segurança. Então, vamos passar para o segundo ponto, o segundo campo, que é a resolução de problemas e tomada de decisões. A metacognição, ela ajuda o profissional a pausar, dar um tempo, refletir diante de um problema. Então, resolução de problemas e tomada de decisões. Ajuda o profissional a pausar diante do problema, refletir sobre as suas abordagens habituais e questionar-se dos seus pressupostos, revisar a forma como está agindo, fazendo ou abordando determinados problemas ou tomando decisões. Então, as técnicas como, vamos lá, são técnicas totalmente aplicáveis à nossa vida profissional. Vejam lá, o autoquestionamento, esses momentos em que nós vamos, isso não poderia fazer melhor? Vamos trocar uma ideia com outras pessoas? Facilitam as decisões mais conscientes e mais seguras. Já o conhecimento narrativo também apoia-se em memória, em relatos de experiências semelhantes. Então, o profissional interpreta ou pode interpretar a situação como um trama, uma história, uma narrativa de sucessos que levam a atingir objetivos eficazes ou uma trama que provocaram resultados não adequados para a nossa atividade profissional. E refletindo sobre esses desfechos possíveis, aumenta tremendamente a nossa capacidade de tomada de decisão. E nós vemos assim, em algumas biografias de grandes empresários, de profissionais com grande capacidade, que pode trazer para nós essa maneira de refletir sobre as histórias concretas. Por exemplo, livro que eu utilizo muitíssimo, as oportunidades disfarçadas de fracassos. O saber aproveitar por detrás de possíveis fracassos ou coisas que deram errado, quais são as possibilidades de transformar isso em ganhos para a nossa atividade profissional, para a nossa carreira. O terceiro campo, pessoal, então é a identidade profissional e autoconhecimento. Vamos ver o que a metacognição nos traz, isto é, essa reflexão sobre os nossos modos de aprendizagem, uma reflexão para tirar o melhor partido. Então, a metacognição, ela permite uma autoavaliação constante. Esse processo tipo PDCA, em que a pessoa planeja as suas ações, verifica os seus resultados, dá uma checada e renova o seu hábito de práticas. Então, a autoavaliação constante, quais são os talentos, interesses, limitações que o profissional, cada um de nós, possui, para poder ou usar de uma forma melhor, aprimorá-los e tirar mais fruto dessas habilidades. Isso é uma capacidade, então, de metacognição, uma reflexão que orienta escolhas de carreira mais alinhadas com as nossas motivações. Já, o que acontece com o conhecimento narrativo? O conhecimento narrativo permite construir uma trajetória coerente, conectando as nossas experiências, os projetos que nós já fizemos e como é que nós abordamos eles, o que nós aprendemos. Essa narrativa dá uma consistência, compreensão daquilo que nós fizemos, fortalece a identidade do profissional, ele dá uma força para ter uma trajetória experienciada, fundamentada em habilidades, resultados, competências já adquiridas e ajuda na sua inserção profissional, ajuda na sua inserção social, ajuda muitíssimo também em melhorar a nossa autoestima.
O quarto campo é o de relacionamento interpessoal e liderança. No convívio com os nossos colegas, a metacognição tem um papel muito importante. Auxilia, isso todos vocês têm experiência mais do que eu, pela função que estão desempenhando na própria empresa, auxiliando o controle das próprias reações, preconceitos. Nós passamos a ser pessoas mais abertas ao outro, à diferença. O profissional aprende a ouvir ativamente, coisa que é uma competência fundamental para o trabalho em equipe. Sabe gerenciar emoções, às vezes em situações que são complexas, contraditórias, e não sabemos direito qual que é o curso de ação melhor. E tomar decisões que são bem elaboradas, prudências ou prudenciais, não só racionais, mas prudenciais, mesmo na resolução de conflitos ou de problemas. Já o conhecimento narrativo, nesse campo que estamos falando do relacionamento interpessoal e liderança, ele tem um papel também importante. Contribui para quê? Para a empatia, para o diálogo, ao buscar entender a história por detrás de cada uma das opiniões. Você pode perguntar, mas por que você entende ou quer resolver esse assunto por essa abordagem? E a pessoa conta as suas experiências. Favorece a cooperação, a resolução de conflitos, essa experiência nossa. Eu já tenho quase 40 anos trabalhando com esse ramo das mentorias. Então nós vemos que as pessoas cooperativas que buscam resolução de conflitos com essas duas capacidades, de metacognição, que é o profissional reflexivo, e também essa experiência de colocar o conhecimento narrativo nosso e dos outros para tirar as experiências e que nos ajudarão a relacionarmos e entendermos melhor as outras realidades, os outros mundos que há além do nosso, e também a abordagem da liderança. Então, buscar entender a história por trás das opiniões. Então, nós temos aí muito material nas biografias, nas histórias, estudos de caso, nós podemos trabalhar com estudos de caso. Isso tudo ajuda muitíssimo e pode ser aplicadas conscientemente, aplicadas com esforço, com um método. Por isso, aqueles que estiverem interessados, assistam as playlists que vou colocar no final desse vídeo sobre cognição e aprendizagem, a outra sobre crescer em sabedoria e também uma outra dessas playlists que é a de metacognição. Então, sugiro a vocês, se realmente fez sentido para vocês essa introdução desse nosso curso, vocês deixam aí no vídeo que eu estou deixando também gravado para as pessoas que vão assistir depois, dê um like e vocês podem se inscrever no canal e assistam essas playlists que eu estou recomendando aqui no final. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, tá? Abração!